Olá, boa tarde. Que a graça e a paz de Jesus nos alcance e nos abençoe nesta tarde. Eu estou a tirar um tempo convosco e hoje, fugindo do que é o meu costume, eu hoje não vou expor. Eu hoje vou trabalhar, vou falar convosco. Vamos falar na realidade são 3 temas, mas que se complementam, que há muito que o Espírito Santo de Deus nos tem estado apoquentando para não só estudar, aprofundar, mas também ensinar. E os temas que eu queria falar convosco hoje é dicotomia ou tricotomia, espírito ou alma. E o Espírito de Deus, como se relaciona com o homem? São estes 3 temas e eu escolhi 2 textos só que vão servir de base. Um deles, não vou falar mais nele, está em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O outro texto que nós vamos falar bastante está em 1 Tessalonicenses 5:23. O apóstolo Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta separação, esta tricotomia ou esta dicotomia, erradamente tem afastado os crentes do seu objetivo principal, que é a Bíblia, que é a nossa vida cristã e a nossa santificação. Existem muitos assuntos que são completamente desnecessários e secundários. Mas, bom, é sempre bom nós estudarmos acerca daquilo, da obra que Deus fez. Porque, na verdade, tudo começou pelas palavras de Deus. Em Gênesis 2:7, Deus não fala para criar o homem. Deus se ajoelha, isto sou eu imaginando, Deus se ajoelha junto ao pó da terra. Ele segura nas suas mãos um punhado de pó, transforma em barro e depois molda algo que é o corpo do homem. Mas o versículo vai mais à frente e nos diz que Deus não ficou muito, não estava completo, não estava contente com o produto final que estava nas suas mãos. E então, para completar isso, Ele soprou o fôlego de vida. Deus soprou o sopro de vida nas nossas narinas, diz o versículo, que o homem passou então a ser alma vivente. A Bíblia não ensina a divisão do homem por partes mais ou menos importantes. Não existe isso na Bíblia. Tessalonicenses 5:23 dá-nos uma ideia, nós já vamos ver isso, dá-nos uma ideia da integralidade do homem. O homem é íntegro, o homem é como um todo. Então não dá para separar, não dá para catalogar o que é mais importante ou menos importante no homem. E temos 2 escolas, na realidade temos 3, uma mais antiga, a gente também vamos falar mais à frente nela, mas temos 2 escolas que estão sempre em confronto direto por causa das suas linhas de pensamento. Uma das escolas são os dicotomistas e a outra escola é os tricotomistas. Os dicotomistas dizem que o homem é um corpo e uma alma, por causa do Gênesis 2:7.
Deus formou o homem, soprou o fogo, tornou aquele homem inicial, aquele corpo, com uma alma vivente. Já os tricotomistas vão mais adiante e separam o homem em três partes: o corpo, a alma e o espírito. Porquê? Porque a Bíblia fala em alma e fala em espírito. Pois bem, mas a Bíblia, embora ela fale realmente em alma e em espírito, a Bíblia apresenta o ser humano como tendo uma natureza integral. A Bíblia nos apresenta o ser humano como um todo, inseparável. Não dá para separar o ser humano. A união do corpo, da alma e do espírito, ela forma o ser humano de forma integral. Por isso, vários setores dos tricotomistas só dão aspecto, só dão valor, digamos assim, ao espírito do homem. Outros dão valor à alma do homem. Outros não dão valor a nada, só dão valor ao corpo e vivem para seu belo prazer, para conforto do seu corpo. Enfim, vamos lá. Vamos falar dos tricotomistas. O que é que os tricotomistas nos apresentam? 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo apresenta aqui um versículo que nos diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está afirmando que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem ser santificados juntos, em simultâneo. Paulo não está dizendo para nós darmos mais valor à alma, ou darmos mais valor ao espírito, ou darmos mais valor ao corpo. O que Paulo está dizendo é que o corpo, a alma e o espírito devem ser santificados, devem ser conservados íntegros, devem estar em santificação conjunta, mas de forma unida. O corpo acompanha a alma e acompanha o espírito neste processo, neste longo processo de santificação, até chegarmos à presença, até chegarmos ao final desta vida terrena e nos apresentarmos na presença de Deus. No texto de Tessalonicenses 5:23, qual é o significado destas expressões corpo, alma e espírito? O que é que Paulo quer dizer com corpo, alma e espírito? Espírito, e isto aqui tanto concordam os dicotomistas quanto os tricotomistas, o espírito é a nossa natureza espiritual. O espírito é o espírito que ora, no sentido de orar interno, no orar espiritual, não é o falar, é o espírito de oração, é o espírito que adora. Portanto, o espírito é a nossa natureza espiritual. A alma é a sede das emoções. A nossa mente, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, que se reflete em nós como sentimentos, como sensações, sentimentos diversos. Já o corpo é considerado quase o nosso veículo de locomoção. É o corpo que tem o contacto com o exterior, é o corpo que tem o aspecto físico, a alma não tem forma, o espírito não tem forma, então é o corpo que compõe esse aspecto físico da alma e do espírito. O corpo é aquilo que está em contacto com a matéria física. Como devemos entender então o conceito homem? Como é que nós vemos isto? Estamos a falar de antropologia. Eu aqui misturei uma série de doutrinas que eu penso que nós, ao final, vamos ficar esclarecidos e vamos ficar abençoados com este sermão. Como é que devemos entender o conceito homem? Primeiro, o homem, claramente na Bíblia, vemos, Gênesis 2:7, que o homem é composto por duas partes distintas. Uma parte que se vê e uma parte que não se vê. A parte material, que é aquela que se vê, é o corpo, aquela que foi moldada com barro.
E o próprio Deus diz, tu és pó e ao pó voltarás. Portanto, é matéria física, é matéria que nós podemos palpar, cheirar, ver, contactar. A parte física tem os sentidos, os 5 sentidos, o olfato, a audição, o paladar, a visão, o tato. Portanto, a parte física, o corpo tem contacto com o mundo exterior através dos 5 sentidos. É através dos 5 sentidos que nós reproduzimos sensações dentro de nós. Portanto, a parte material é o contacto com o exterior, é o nosso corpo. E tem a parte imaterial que, mediante aquilo que os tricotomistas defendem, a parte imaterial divide-se em 2 partes. Temos a alma e temos o espírito. A alma é aquilo que diz respeito aos sentimentos. Amor, ódio, tristeza, enfim, as emoções. E temos o espírito, que diz respeito, portanto, a alma diz respeito às coisas nossas, terrenas, aos sentimentos terrenos, e o espírito diz respeito aos sentimentos espirituais. O espírito é o espírito que adora, é o espírito que ora, é o espírito que tem vontade de Deus, que vai ao encontro de Deus. Portanto, na parte imaterial, aquilo que não se vê, nós temos a alma e o espírito. A alma, contacto com as emoções, sentimentos terrenos. Espírito, contacto com as emoções e sentimentos espirituais. Apesar disso, vimos, conforme eu disse, em Tessalonicenses 5:23, que todas estas partes, elas compõem a integralidade total do homem. O homem não pode ser só espírito, o homem não pode ser só alma, e o homem não pode ser só corpo. Paulo nos afirma que nós devemos santificar o corpo com a alma e com o espírito, integralmente, ao mesmo tempo, caminhando juntos. Mas, porquê é que Paulo está a falar nisto? Porquê é que Paulo sente necessidade de escrever um versículo destes? Porque no Médio Oriente, na época de Paulo, existia uma escola filosófica que separava o homem. Aliás, eles separavam tudo o que está na Terra em 2 partes completamente distintas. Estamos a falar dos gnósticos. Os gnósticos eram um grupo que separavam as coisas por material e imaterial. Por exemplo, esta caneca, se eu olhar como matéria, como coisa material, esta caneca não tem valor nenhum. Esta caneca só vai ter valor quando passar a ser imaterial, ou seja, quando passar para o mundo espiritual. Então, aquilo que é bom é aquilo que está aqui, que eu consigo palpar, que eu consigo mexer, é o reflexo daquilo que é bom. Isto aqui é mau porque é matéria, mas no outro lado, no lado espiritual, existe algo igual, mas como é imaterial, já é bom. É assim que eles pensavam. Eles diziam basicamente isto: matéria é coisa que não presta, é impura. O imaterial, ou o espiritual, é coisa agradável, é aquilo que é puro. Por isso é que eles diziam que Jesus Cristo nunca poderia ser Deus sendo homem. Para Jesus Cristo ser Deus, ele tinha que ser um espírito com forma aparente de homem, ou seja, o tal reflexo daquilo que era bom. Mas o que é que fala a Bíblia? O que é que a Bíblia nos ensina acerca de homem, de alma, de espírito e por aí fora? No mesmo versículo de 5:23 Tessalonicenses, vamos ver novamente: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Veja, vos santifica em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Porquê é que eles são conservados íntegros? Por causa da santificação na sua totalidade. Conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, para nós ficarmos esclarecidos, sem qualquer dúvida, o texto
não quer dizer que nós possamos fazer distinções entre alma, corpo e espírito, se nós assim o entendermos. Mas o que o versículo nos está dizendo, o que o texto nos está querendo clarificar as nossas mentes, é que tem de haver uma santificação conjunta de forma integral. Eu queria que você pensasse assim. Algo. 3 elos de corrente. 3 elos de corrente. 3. 1, 2, 3. O corpo, a alma e o espírito. Porque o espírito é aquele que tem contato com a parte espiritual, ou seja, com Deus, então terá que ser forçosamente o espírito a puxar tanto a alma, que é de sentimentos terrenos, quanto o corpo, que é matéria terrena, tem que ser o espírito a puxar todos os outros dois a caminho da santificação conjunta e integral. Gostou assim? É assim que eu penso, meus queridos. Não é isto que a Bíblia diz, mas é assim que, segundo o texto que nos apresenta, é assim que a Bíblia nos ensina. Até porque Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim, eu estou a ler a nova tradução em linguagem 2. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração deles. Veja que ela vai ao espírito, porque a palavra é espírito, e a seguir ela vai ao íntimo, ela vai julgar. Aqui a palavra julgar não é bem palavra de julgar, de julgamento. Aqui a palavra julgar é mais uma palavra de transformar, tentar transformar, de alterar. Ou seja, a santificação cabe aqui neste texto. Agora, vamos parar então, falar do corpo, que já falámos que é a parte física, é a parte que tem contacto com o mundo físico. O espírito, ou alma, é a que tem contacto com o mundo espiritual. Pergunta, porquê é que Paulo fala em alma e fala em espírito? Porquê é que Paulo não fala só em alma ou só em espírito? Isto tudo deriva da língua com que foi pregado estas palavras. Jesus sempre pregou em aramaico, uma língua que deriva do hebraico antigo. E se nós vamos ver mais à frente, que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quando aparece a palavra Espírito, é sempre relacionado, geralmente, com o Espírito de Deus. Mas quando aparece a palavra alma, é relacionado com a parte invisível do homem. Já no Novo Testamento, ambas as palavras aparecem. Porquê? Porque existe o aramaico, que vai buscar a tal expressão da alma, e existe o grego. E o grego, a palavra espírito em grego, tanto pode ser pneuma como pode ser psique, ela vai, a raiz dessas palavras vão ao encontro da parte invisível do homem. Tanto pode ser alma, como pode ser espírito. Em João 4,23, quando Jesus está lá com a mulher samaritana, e a mulher dizia que vocês dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar, mas nossos pais adoravam neste monte. Jesus diz uma frase que é o seguinte, João 4,23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que é isso em espírito e o que é isso em verdade? O que Jesus estava dizendo
adoradores em espírito e em verdade, são adoradores que adoram não somente com os lábios, como ele vai acusar os fariseus, mas que o adoram em espírito, que adoram por dentro. É uma adoração que sai de dentro, sai das minhas entranhas, é uma adoração que sai daquilo de onde não se vê. E o é verdade é aquilo que eu falo, é as minhas atitudes, é aquilo que os outros podem ver. Portanto, quando Jesus diz, vocês me adoram pelos lábios, mas o vosso coração está longe, é o que ele está dizendo aqui. Deus não quer uma adoração dessas. O que é que Deus quer? Uma adoração que venha de dentro, da parte invisível, que seja uma adoração verdadeira, lá de dentro, e depois que seja em verdade, que é aquela quando todo o homem se vê que aquele que está adorando ao Deus Altíssimo. Está adorando a um Deus que o outro não o conhece, mas aquele conhece-o bem porque está com muita ênfase. É isso que Jesus está falando aqui. Mas bom, vamos falar da alma agora. A alma é composta por 3 faculdades. Eu estou ainda falando aquilo que os tricotomistas dizem. Depois já vou falar da dicotomia. Mas o que eles dizem é que... Porquê é que eles separam a alma do espírito do corpo? Porquê é que não dizem alma e corpo? Eles dizem alma, espírito e corpo. Porquê que é isso? Porque aquilo que eles entendem é que espírito é o invisível. É aquilo que está em contato com Deus. Mas a alma, ela é composta por 3 faculdades. Então a faculdade A é a faculdade volitiva. Essa faculdade volitiva, ela vem das vontades, dos desejos, aqueles tais prazeres da carne que Paulo fala. É a parte, a faculdade volitiva, de onde produz as vontades e os desejos. A segunda faculdade é a faculdade emotiva. Daí vêm as emoções, os sentimentos, a alegria, a tristeza, o ódio, a raiva, o amor, enfim. Tudo aquilo que tem a ver com sentimentos mais variados. E depois temos ainda a terceira parte da alma, que é a parte intelectual. E essa tem a ver com pensamentos, tem a ver com mente, tem a ver com intelecto. Por isso Paulo diz, vá, santificai a vossa mente, santificai o vosso intelectual, a vossa terceira faculdade da alma. Estes são os argumentos da escola dos tricotomistas. Mas, já os tricotomistas quer dizer que são 3. Já os dicotomistas, eles acreditam que o homem é só 2 partes, material e espiritual. Material e imaterial. Na parte imaterial existe concentrado na mesma parte, a parte da alma e a parte do espírito. Ou seja, a alma e o espírito estão incluídos no mesmo grupo porque são a parte imaterial, é a parte que não se vê. Como é que os dicotomistas pensam então? Eles chegam a esta conclusão e eu, se me permite, não sou em desacordo com os tricotomistas, mas estou mais em acordo com os dicotomistas. Porquê? Para nós sabermos isso, temos que saber como é que os dicotomistas pensam. Eles pensam através de uma fórmula chamada o paralelismo bíblico. É um palavrão, mas nós vamos aprender o que é. O que é o paralelismo bíblico? Em alguns textos, a Bíblia fala em alma, como nós vimos. Como eu já falei há bocado, por causa da língua. Noutros textos, a Bíblia fala em espírito. Mas se nós formos analisar bem, se nós formos ler um texto em que ele fala da alma, e se formos ler outro texto em que ele fala de espírito, nós vamos ver que a Bíblia está falando da mesma coisa. Embora utilizando expressões diferentes. Veja bem. Mateus 10, 28. Jesus diz para os seus discípulos: não temais os que matam o corpo,
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus aqui utiliza a expressão alma, mas ao mesmo tempo que ele utiliza a expressão alma, ele está separando a parte material da parte imaterial. Ou seja, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. 1 Coríntios 5,5. Existia lá um camarada que estava a portar mal, então, olha o que é que Paulo diz. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Em Mateus 10:28, Jesus diz que a alma iria para o inferno, ou poderia ir para o inferno, a alma. Mas 1 Coríntios 5,5, Paulo diz que é o espírito que poderia ser entregue a Satanás, ou seja, é o espírito que podia ir para o inferno. Paulo utiliza a mesma expressão, ou a mesma coisa. Paulo, para a mesma coisa, ele utiliza uma expressão diferente. A expressão espírito. A pergunta é, porquê é que a Bíblia faz isso? E lá está. Eu vou chegar à mesma situação que eu falei ainda há bocado. Não é a Bíblia que faz isso. É a forma de linguagem em que os autores bíblicos falavam. Porque uns falavam aramaico, ou hebraico antigo, e os outros falavam em grego. E mediante a cultura linguística, assim utilizavam as expressões. Paulo prega em grego, Jesus prega em aramaico, mas ainda assim não existe qualquer diferença. Não dá para pegar nestes textos e dizer, não, isto é realmente a alma, uma coisa concreta, e isto é realmente o espírito, outra coisa concreta. Não dá. Porque ambas as expressões dizem respeito à mesma coisa. Isto chama-se paralelismo bíblico. Veja agora no Antigo Testamento. A Bíblia fala sempre da imortalidade da alma sem fazer distinção entre as expressões. Ou seja, o que a Bíblia diz é que a alma é imortal, assim como o espírito é imortal. Porquê? Porque estamos a falar praticamente da mesma coisa. Gênesis 35:18 diz: ao sair-lhe a alma, isto está a falar da mulher de Jacó, ao sair-lhe a alma porque morreu, Gênesis 35:18, ao sair-lhe a alma porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Isto, a alma, aqui a Bíblia está falando da alma, aquilo que faz a parte interior do nosso corpo. Sai a alma, o corpo fica inerte, fica sem vida, porque lá em Gênesis 2:7 diz que Deus deu espírito de vida através do sopro de vida. Então sai a alma, sai esse sopro de vida, fica um corpo barro, um corpo inerte. Pois bem, 1 de Reis 17:21 diz: e estendendo-se 3 vezes, isto é Elias, sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Porque esta razão era porque no Antigo Testamento não se falava em espírito, como o homem tem um espírito. O espírito que se fala no Antigo Testamento é o Espírito de Deus. É sempre o Espírito de Deus. Quanto ao homem, chama-se alma. Agora, o Novo Testamento, Jesus está crucificado. E quando chega a hora nona, Jesus vira-se para a multidão, diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que o fazem. O centurião, o soldado romano, fura-lhe o lado direito com uma lança. E a Bíblia diz, Mateus 27:50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito.
Repare que no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, aqueles que estavam mortos, a Bíblia fala de alma, mas no Novo Testamento, aquele que está a morrer, a Bíblia fala de espírito. Da mesma forma, para se referir à parte imaterial. A Bíblia utiliza nos dois lados formas diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. Ou seja, Jesus morreu. Há um texto que diz que Deus gritou este clamor com alta voz. Eu penso que seja em Marcos, agora não estou certo. Mas ele diz, e Jesus clamou dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, olha, nas tuas mãos eu vou morrer. Portanto, alma e espírito na Bíblia é a mesma coisa. Utiliza-se de expressões diferentes porque existe um paralelismo bíblico. Daí eu ser mais dicotomista do que tricotomista. Mas atenção, tanto os dicotomistas como os tricotomistas não estão errados. Não dá para dizer, na realidade, que é dicotomia ou é tricotomia. Porque, na verdade, os dois estão certos. Um não separa e o outro separa, mas os dois estão certos quanto ao conteúdo. Não à forma da apresentação, mas quanto ao conteúdo está tudo certo. E daí o que o separa são detalhes muito pequenos que é mais as vozes do que as nozes. É mais o barulho que se apresenta aí nas redes sociais e em várias linhas de pensamento teológico do que na realidade é. Porque não, este limão não deita sumo. Não sai gotas desta discussão. Portanto, dicotomia ou tricotomia, olhe, pensa aquilo que você quiser, só há detalhes pequenos detalhes de entendimento. Agora, existe um terceiro linha de pensamento que aí sim está completamente fora da realidade, que são aqueles que acreditam no sono eterno da alma. O homem, quando morre, a alma vai eternamente para um sono, e isto já vem antes de Jesus, já vem lá nos saduceus. Nos saduceus. Não tem nada a ver, nem vou entrar em pormenores com estes. Bom, agora, já vimos o que é dicotomia, tricotomia, já vimos o que é a alma e o espírito. Agora vamos entrar num outro ponto. Como é que o Espírito Santo se relaciona com o homem? Todos nós sabemos que somos selados pelo Espírito. Todos nós sabemos que somos purificados pelo Espírito. Todos nós sabemos que somos capacitados, somos influenciados, somos constrangidos pelo Espírito. Mas como é que isso acontece? Onde é que é a porta de entrada do Espírito Santo de Deus ao nosso espírito? Àquele que se relaciona com a parte espiritual. Porque se você pensar, por isso é que eu comecei na outra parte, o Espírito é aquele que se relaciona com a parte espiritual. Portanto, lógico que o Espírito Santo de Deus se vai relacionar com o nosso espírito. Eles vão conversar juntos. O Espírito Santo de Deus vai dar ordens ao nosso espírito. Não é ao nosso corpo. É o nosso espírito. É a parte imaterial. É a parte que não se vê. E nós somos influenciados no exterior por aquilo que acontece no interior. Mas como é que isso acontece? Isso acontece, como eu disse, no nosso espírito. Se você reparar, novamente vamos andar no Antigo e no Novo. No Antigo Testamento, cada vez que aparece o Espírito Santo de Deus, você repara que o Espírito Santo estava sobre alguém ou estava com alguém. Nunca aparece no Antigo Testamento que o Espírito Santo estava dentro, ou seja, que habitava dentro. Nas várias vezes que Davi saiu nas suas investidas, a Bíblia diz que o Espírito estava sobre ele. Sobre. Era como que algo que estivesse tapando. O Espírito Santo estava sobre. Mas, no Novo Testamento,
acontece algo impressionante. É que Jesus promete que o Espírito Santo de Deus não estaria sobre ninguém, mas habitando dentro de alguém. Veja a promessa de Jesus, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estará não sobre, mas em vós. Efésios 1,12 diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, que ouviste o Evangelho da vossa salvação, tendo nele querido em quê? No Evangelho, na mensagem da cruz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa é esta? É a promessa de João 14,16 e 17, onde Jesus diz: porque Ele habita convosco e estará em vós. Este é o Espírito Santo da promessa. Deus prometeu que o Espírito Santo habitava em vós, habitava em nós. Estará em nós. O Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Estes 3 versículos dava para um mês de pregações, mas claro que não temos tempo. Para o Espírito Santo habitar na terra, ou nos crentes, existia algo que tinha a ser resolvido. Por isso é que no Antigo Testamento o Espírito Santo estava sobre e não em. O que é que tinha que ser resolvido, pastor? O problema do pecado. Para o Espírito Santo entrar em alguém que tem uma natureza pecaminosa, uma corrupção, uma natureza corrupta que herdou do pai Adão, porque nós sabemos que o Espírito de Deus não coaduna com o pecado. Então como é que o Espírito Santo pode entrar em alguém que tem pecado, ou que tem uma natureza pecaminosa, tem um espírito pecaminoso, tem uma alma pecaminosa, tem um corpo depravado? Algo teve que haver para isso ter sido possível, para que a tal promessa de Cristo se cumprisse em nós. Algo teve que haver. O quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus pagou a nossa dívida. Então, aí, Ele rasga o véu, caminho aberto para o Pai. Então o Espírito pode entrar dentro, não sobre, mas dentro de nós. Condição única. O Espírito Santo de Deus só se relaciona com um tipo de pessoa. Aquele que foi lavado pela água, pela palavra de Deus, porque ouviste o Evangelho, crestes, foi lavado pela água. E aquele que foi purificado pelo sangue, porque ouviste, crestes, foste selados, foste purificados, tornaste-te propriedade inviolável de Deus. O Espírito Santo só poderá habitar, só poderá estar dentro de quem foi lavado pela água e de quem foi purificado pelo sangue. Como é que isto acontece? Acontece da mesma forma, porque a Bíblia é um livro maravilhoso e nós podemos tirar tudo da Bíblia para a nossa vida. Como é que o Espírito Santo agora entra dentro de mim? Como é que acontece isso? Existe algum passo mágico? Existe algo que eu tenho que fazer? Ou existe algum circuito que tem que ser fechado? Não. Da mesma forma como Cristo foi gerado, você lembra-se? O Espírito Santo entrou no ventre da Virgem e aí concebeu Jesus. Foi por vontade própria, sem precisar de nada. Ele entrou, assentou a reais, fecundou o útero da Virgem e nasce Jesus. Da mesma forma, porque eu ouvi o Evangelho e acreditar é diferente, porque eu criei no Evangelho da salvação, logo aí as portas se abriram, porque eu aí fui lavado
pela palavra e purificado pelo sangue de Cristo. E o Espírito Santo agora entra e faz habitação. A pergunta é, para que o Espírito Santo faz habitação em mim? Para eu ser todo poderoso? Para eu ter um poder sobrenatural? Esses são os enganos de algumas igrejas que estão no mundo e que deturpam e envergonham o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo não habita em nós para nós sermos poderosos, termos poderes sobrenaturais, para sermos super especiais. Nada, isso está tudo errado. Existe algo que vai acontecer em nós por causa do Espírito Santo entrar dentro de nós. O Espírito Santo entra dentro de nós para nos capacitar. Capacitar o quê? Capacitar a vontade da alma do homem. Para quê? Para a alma fazer a vontade do Pai. Por isso é que Paulo diz: sacrificai a vossa carne, ou seja, acorrentai a vossa alma e levai nos caminhos do Pai. É o Espírito Santo que nos capacita. Não é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que nos capacita, nos constrange a fazer. Entende? O Espírito Santo só capacita. O resto somos nós que fazemos. Mas sem o Espírito Santo era impossível. Olha o que é que Marcos diz. E vamos comparar isto com Jesus. Há uma diferença entre a igreja e Jesus. Claro que há, mas vamos ver. Marcos 1,9 diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. Descendo como uma pomba. Descendo como uma pomba. Então, foi ouvida uma voz dos céus: tu és uma filha amada, em ti me comprazo. E logo o Espírito impeliu, constrangeu Jesus para ir para o deserto. A alma de Jesus, a alma que é a vontade, não foi o corpo, foi a alma. O Espírito impeliu, constrangeu a alma, vá, deserto. E então a alma leva o corpo para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Verso 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho. Veja. A pomba desceu sobre Jesus. Jesus foi para o deserto para ser tentado. E depois das 40 dias e 40 noites, Jesus vai para a Galileia e vai pregar o Evangelho de Deus. Dizendo: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tudo isto tem uma sequência em nós, linda, maravilhosa. Se nós entendermos isto, nós vamos entender aquilo que estamos aqui fazendo. Nós vamos entender qual é a nossa missão, quem eu sou e para onde vou, e o que é que eu tenho que fazer na minha caminhada. Preste atenção que você vai ouvir coisas bonitas hoje. Coisas que você possivelmente não as ouviu, ou já as ouviu há muito tempo e já se esqueceu. Além de parecer igual, existe uma diferença entre Jesus e a Igreja. E a diferença é realmente maravilhosa, estrondosa. Não há ninguém que ainda tenha olhado e visto essa diferença. Quando Jesus foi batizado, ele sai das águas, os céus se abrem e vem uma pomba. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio em forma corpórea, visível como uma pomba sobre Jesus. Porquê uma pomba? Sabemos que a pomba significa paz. Na Bíblia, a pomba significa paz. Porquê uma pomba? Porque sobre Jesus estava o Espírito da paz. Porque Jesus nunca foi batizado, mas ele não precisava ser batizado porque Jesus nunca pecou. Não havia nada em Jesus que produzisse algum efeito de remissão ou de santificação. Jesus era santo, Jesus é santo, ele não precisava de nada disso, ele nunca pecou. Mas sobre o Espírito, sobre o corpo de Jesus, sobre Jesus veio o Espírito da paz de Deus. Agora, como é que aconteceu com a Igreja?
Lá em Atos 2 você lê que estavam os 120 reunidos e houve-se um barulho veemente como de um estrondo e do céu desceram línguas de fogo. Essas línguas de fogo, meu querido e minha querida, não têm nada a ver com poder, como muita gente prega aí. As línguas de fogo caíram sobre a cabeça de cada um e foi distribuída a cada um línguas dessas. Essas línguas de fogo queriam dizer juízo de Deus e purificação. Juízo porque eles eram pecadores. Purificação porque eles foram redimidos pelo sangue de Cristo. Eles poderiam, se não tivessem pecado, sobre eles não vinham línguas de fogo, vinham pombas. Mas porque eles eram pecadores, porque nós somos pecadores, sobre nós vêm línguas de fogo. A língua do juízo de Deus, do cálice da ira de Deus. Mas eis que o sangue aplaca e diz, não, Pai, esse é meu, eu morri por ele. E aí passa a ser um fogo não de juízo, mas um fogo purificador. Isso é o que aconteceu entre Jesus e a igreja. E porquê essas diferenças? Por forma eu disse, Jesus não estava corrompido com o pecado adâmico. Nós estávamos. Agora, apesar da nossa natureza terrena, pecaminosa, o Espírito de Deus habita em nós por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Agora o Espírito Santo de Deus pode habitar em nós sem qualquer problema de nosso pecado, porque o sacrifício de Cristo permite a placa, porque não há dívida. O escrito de dívida estava sobre ele na cruz. Você entende agora isto? Isto é tão importante nós entendermos isto. Quando nós entendemos isto, nós olhamos para Deus e para as coisas de Deus e para a obra de Deus de uma forma totalmente diferente. Porquê é que agora o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós? Qual é a vantagem que eu usufruo do Espírito Santo de Deus habitar dentro de mim? O meu Espírito e o Espírito de Deus. Qual é a vantagem? O que é que eu faço com isto? Porque eu tenho que fazer alguma coisa com isto. Entenda bem uma coisa. O Espírito Santo de Deus, conforme eu disse, não é para você ser poderoso. Super espiritual. Cheio de unção, cheio de manto. O Espírito Santo de Deus é o agente de capacitação para nós fazermos a vontade do Pai. Conforme Jesus diz, a minha vontade é fazer a vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então a nossa comida, aquilo que o Espírito Santo vem fazer dentro de nós é nos capacitar, é nos dar força, nos dar ânimo, nos dar coragem, nos dar ensinamento para nós fazermos a vontade do Pai. O que é que nós fazemos? Tudo ao contrário. Exercemos o Espírito Santo de Deus de uma forma completamente misticista, muitas vezes ocultista, para nós sairmos perfeitamente sendo conhecidos pelo mundo inteiro. Eis o homem de Deus, um ungido. Eu pergunto, quantas almas ele levou a Deus? Mas bom, vamos ficar por aqui. Como é que o Espírito de Deus nos capacita? O Espírito de Deus fala com o Espírito do homem, com a nossa alma, com o nosso Espírito, seja o que for. Fala com a parte invisível do homem, a parte que está cá dentro. E essa parte que está cá dentro dá ordens ao nosso corpo, que é aquele que se move nesta terra. É a parte física, é a que fala, é a que ouve, é a que vê, é a que chora, é a que ri, é a que abraça. Mas a ordem vem de dentro, não vem do corpo, a ordem vem de dentro. O Espírito de Deus dá, o Espírito de Deus fala com o Espírito do homem e o Espírito do homem dá ordens ao nosso corpo. É assim que isto funciona. Agora, eu vou trabalhar um bocadinho em 1 Coríntios 12, que é que fala no Espírito Santo de Deus em relação à igreja, em relação aos crentes. E nós temos que perceber isto de uma vez por todas. O Espírito Santo só nos capacita, só nos dá este tal poder para a nossa edificação, para nós sermos edificados ou para a edificação da igreja. Não existe mais função nenhuma, nem mais objetivo nenhum. A promessa de Jesus foi: o
Espírito Santo habitava em nós para quê? Para me edificar e para edificar o meu irmão. Para eu me edificar e para edificar a igreja. 1 Coríntios 12, 7 diz: a manifestação do Espírito, muitas traduções dizem aí dons, mas na realidade dons não está a tradução correta. A tradução correta é manifestações. Porque a palavra dom está lá em Efésios 4. Deus dá para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes são dons. Dons são ofícios. O que fala aqui em 1 Coríntios 12 não é dons, mas sim manifestações, capacitações. Onde é que eu ia? A manifestação, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Olha o que você está ouvindo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Portanto, aquilo que acontece através de mim, por ação do Espírito Santo, ele traz um proveito. Proveito para quem? Para mim e para a igreja. É para a edificação, tem um proveito, um fim proveitoso. Fora isto, todas as pseudo-manifestações, os rolares, os caíres, os gritares, tudo aquilo que nós sabemos que acontece, não tem nada a ver com o Evangelho. O Espírito Santo serve para a edificação da igreja. E como é que o Espírito Santo edifica a igreja? Em primeiro lugar, através da palavra da sabedoria. Aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu estou falando e você está ouvindo. 1 Coríntios 12, 8 diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito. Veja, porque a um é dada mediante o Espírito o quê? A palavra de sabedoria. Saber como falar. Saber o que falar. Saber a quem falar. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que nós aconselhamos, ela tem que ser através do Espírito, porque se não for através do Espírito, já não tem um fim proveitoso, não serve para edificação. Segundo, a igreja é edificada através da palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? Está lá na continuação do verso, porque o verso 8 diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento ou a palavra da ciência. O que é isto? A palavra da ciência. É tal coisa que muitos erradamente falam como revelação. A palavra da ciência é trazer à luz, é trazer aos nossos dias as coisas desconhecidas ou conhecidas por poucos. Eu não percebi nada, pastor, eu vou explicar. A palavra da ciência é a iluminação que o Espírito nos dá no sentido, do sentido da revelação da palavra de Deus. É iluminar aquilo que está escrito para que nós entendamos para que é que ela foi escrita. Hoje não existe revelação. Hoje existe iluminação, porque o Espírito nos ilumina os nossos olhos. Por isso você repare que há muitos homens e mulheres com a terceira, quarta classe, elas entendem aquilo que a Bíblia fala. Mas existem muitos catedráticos, universitários, que não percebem nada daquilo que estão lendo. Porquê? Porque não têm o Espírito Santo de Deus a capacitá-los na palavra da sabedoria e na palavra da ciência. Terceiro, Ele nos capacita com fé. Esta fé não é a fé salvadora. Esta fé é uma outra fé, que nós só temos dois tipos de fé, mas eu não tenho muito tempo a falar nisto. Um dia vou falar sobre fé. E está no verso 9 de 1 Coríntios 12. A um palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé. Eu queria ler na nova tradução em linguagem de hoje, sim. Para uma pessoa o mesmo Espírito dá fé. Para uma pessoa, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, dá fé. O que é esta fé? Esta fé não é aquela fé poderosa, maravilhosa, fazer de estremecer templos, partir vigas e pilares, não, nada disso. Esta fé é uma fé chamada a fé objetiva. É a fé que me faz acreditar, não é crer. Não é a fé de Efésios 1:13. Esse aí, ele levou-me a crer. Esta fé me leva a acreditar. Acreditar em quê?
naquilo que eu leio. Eu vou lendo e vou acreditando. Vou analisando a vida dos meus irmãos na igreja e vou acreditando que o Espírito Santo de Deus, a obra de Deus está sendo feita nessas pessoas. Mas eu só vou acreditando porque é o Espírito que vai me permitindo eu ver, eu ouvir. Por isso é que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só sendo o Espírito a abrir os meus ouvidos é que eu vou acreditar na palavra de Deus. De outra forma, nunca irei acreditar. Mas ainda no versículo 9 diz: para uma pessoa o mesmo Espírito dá fé e para a outra dá o poder de curar. É o nosso quarto ponto, a nossa quarta manifestação ou capacitação do Espírito. Poder de curar. Este poder, meus amados irmãos, eu já há 30 anos, 30 e poucos anos que eu ando falando a palavra, ouvindo sermões, vendo. E já vi tantas vezes as pessoas dizerem: Deus me ungiu para curar. Eu hoje sou um curador de Deus. Deus me deu o poder eterno para impor as mãos e curar pessoas. Isso não existe, meus amados irmãos. Desculpe, mas isso não existe. Deus não dá poderes eternos. Porque a palavra de Deus diz que tem que ser com um fim proveitoso. Então, se é com um fim proveitoso, quem dá o sentido das coisas é Deus. Quando Ele quer, a quem Ele quer, onde quer, a hora que Ele quiser. Portanto, no mínimo que pode me acontecer é eu ser utilizado para fazer algo que Deus quer fazer. Porque é claro que quem é que cura? É Ele. Mas quem é que impõe as mãos? Sou eu. Quem é que cura? É Ele. Mas quem é que ora? Sou eu. Porque eu é que sou o veículo. O Espírito Santo de Deus me utiliza para eu fazer. E não faz de mim algo poderoso, não. Eu nunca vi um pinheiro pegar no machado para cortar. Eu sempre vi o lenhador pegar no machado. Então quem é o machado? Somos nós. Quem é o lenhador? É Deus. O pinheiro é a obra. Então, o poder de curar, este poder de curar que fala 2 Coríntios 12, 9, é dado em contextos e objetivos bem específicos. Se nós formos ver lá Atos, vamos ver várias passagens a dizer que Paulo curava pessoas através do Espírito de Deus. Certo? Você conhece essas passagens? Então, se Paulo curava pessoas, porquê é que Paulo não curou Timóteo? Olha, Timóteo, bebe um copo de água com vinho para curar o teu estômago. Paulo não podia impor as mãos sobre Timóteo e curar Timóteo? Claro que podia. Paulo até ressuscitava pessoas, ressuscitou lá um moço lá caído da janela. Ressuscitar deve ser muito mais difícil do que curar, penso eu. Mas ele não curou Timóteo. Epafrodito chegou a Paulo, quando Paulo estava preso em Roma, diz lá a carta de Paulo aos Filipenses, Epafrodito foi levar uma oferta a Paulo da igreja e chegou lá doente, terrivelmente doente, como diz a palavra, terrivelmente doente, quase à morte. Então Paulo não podia ter curado, se tivesse o poder de cura, não podia ter curado Epafrodito, mas não curou. Epafrodito foi curado através da ciência da época, os medicamentos da época. Então como é que eu posso dizer que Deus me empoderou, me deu poder permanente para curar? Isso não existe. Isso não existe. Todas as manifestações do Espírito são trabalhares de Deus na medida que as coisas têm que acontecer. Objetivos diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes. Temos que entender isto uma vez por todas. Senão estamos a apalhaçar o Evangelho. Estamos a mistificar o Evangelho. Existe a Igreja do Poder da Cura, mas que aí não. Em frente. A quinta manifestação que a palavra nos ensina, a capacitação do Espírito, está lá no verso 10 de Coríntios 12. A outro, operações de milagres, das maravilhas,
talvez a cura. A outra, profecia. E aqui temos mais um problema. Aliás, o Coríntios tem sido um problema desde o século II até aos dias de hoje. Já era problema lá e tornou-se um problema para nós. A outra, operações de milagres, e a outra, profecia. O que é isto, profecia? Que profecia é esta? Porque Deus me ungiu como profeta às nações. Esta profecia, este género de profecia que a Bíblia fala, é aquilo que está acontecendo hoje. É a revelação da comunicação direta a fazer no imediato ou num futuro muito próximo. Não percebi, pastor, eu vou-lhe explicar. Por exemplo, passou-se algo num domingo passado, lá na igreja onde eu frequento. Durante a pregação, o Espírito Santo de Deus me disse algo. E no final do culto eu fui falar com o pastor da igreja. E o Espírito Santo disse algo a mim, mas também lhe disse a ele. Disse aos dois em simultâneo. Que diz respeito a algo que diz respeito a um futuro muito próximo. Mas repara, tem a ver com, no contexto, sempre no contexto da edificação da igreja. E ela tem base, ela tem que ter base, esta profecia que muitas vezes nós recebemos de Deus, estas vozes, muitas vezes somente palavras, elas têm que ter base na palavra escrita. Se não tiver base na palavra escrita, já não é profecia de Deus. Se nós não olharmos para o que Deus nos dá e olharmos para a Bíblia e não houver enquadramento legal, já não pode ser profecia de Deus. Não é profecia de Deus. Nada tem a ver, por exemplo, com os ofícios escritos em Efésios. Vai de Efésios 4, verso 20, se não me falha, que ele diz que a uns deu apóstolos e a outros deu profetas. Para aí. Ele não está a dizer que capacitou, ele está a dizer que levantou homens como profetas. E ele está falando nos profetas antigos, os maiores e os menores, e ele está falando nos apóstolos. Porque profetas desse género de Efésios já não existe. Ninguém hoje pode ter uma nova revelação de Deus. Ou seja, ninguém hoje pode escrever uma outra Bíblia. Isso é impossível, não existe. Esse profeta, o ofício de profeta acabou com Cristo. Acabou com os apóstolos de Cristo. Não existe mais revelação. Porque foram os apóstolos que fundaram o alicerce, os fundamentos da igreja. Agora, hoje, acredito, existem profecias para entender esses fundamentos. Não para plantar fundamentos, mas para entender fundamentos. E temos, para esse caso, eu posso lhe dizer que cada sermão que você ouve é uma profecia, porque em cada sermão que você hoje ouve, pelo menos você deveria entender os fundamentos dos apóstolos de Cristo. E temos também outra manifestação, ainda está no verso 10, capítulo 12, que é o discernimento de espíritos. Isto não tem nada a ver com o espiritismo, aliás, foi por causa disto que apareceu o espiritismo. Diz aí a outra profecia e a outro discernimento de espíritos. O que é isto, discernimento de espíritos, pastor? Não tem nada a ver com espíritos maus, espíritos bons, espíritos guias, espíritos de anjos, espíritos de anjos da guarda. Não tem nada a ver com isso, esqueça. Isso é tudo palhaçada. Esta manifestação de discernimento de espíritos, ou esta capacitação que o Espírito Santo nos dá para discernir os espíritos, é a forma como eu descubro, ou a maneira como eu descubro de que forma alguém fala. Como diz lá, acho que é de Pedro, provai os espíritos. É eu ouvir
e entender o que é que está sendo falado. Se aquilo que está sendo falado vem da parte de Deus ou vem da parte do diabo. Isso é a manifestação de discernimento de espíritos. Deixe que eu lhe diga que só quem está muito atento à voz de Deus através da palavra escrita, aquele que medita na palavra, que em regra geral, via de regra, entende esta manifestação e compreende aquilo que se passa. Porque se você não estudar a palavra, você não vai saber se é heresia, se não é heresia. O diabo é tão hábil nisso. Muitas vezes, meus amados irmãos, o homem que fala de forma herética, o homem que fala que não vem da parte de Deus, ela parece muito bem aos ouvidos dos que o ouvem. Muitas vezes você está ouvindo uma pregação maravilhosa, está encaixando tão bem, mas ela não vem da parte de Deus. O facto de algo aparentar ser evangelho não significa que venha da parte de Deus. Cuidado. Outra manifestação, e esta aqui tem dado pano para mangas e muito para falar. Muita tinta já correu por causa desta manifestação, deste dom, que é a manifestação de línguas, que continua no verso 10 de 1 Coríntios 12. Vou ler o versículo todo para fechar. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Variedade de línguas, num lado, para você entenda, o Espírito Santo dá a capacidade de línguas a um e logo a seguir dá a capacidade de interpretar ao outro. Você entende o que eu estou dizendo? Falar e interpretar são manifestações que caminham juntas. Não podem ser separadas. Quem fala tem que ser percebido. Primeiro tem que ser ouvido. Mas quem fala tem que ser entendido. Senão ele está a falar para o boneco. E isto teve um papel muito importante no início da Igreja, mas foi tão mal compreendido no decorrer dos séculos. Atos 2,4 diz assim: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder, lá está, que o Espírito dava a cada pessoa, que capacitava cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. E todos ficaram muito admirados, porque cada um parecia entender, na sua própria língua, os que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Uns estavam falando e os outros estavam entendendo. Você está a perceber porque é que caminham juntos? A multidão ficou admirada, espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Todos eles são da Galileia. Portanto, todos eles falavam o mesmo dialeto, a mesma língua. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, de Arão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígida, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Aquilo que aconteceu em Atos 2 é que o Espírito Santo capacitou aqueles 120 a falarem aqueles 18 idiomas, porque estavam na época da Páscoa e Jerusalém estava cheia, estava abarrotada de gente, vinha gente de todo o mundo. Aqueles 120 falaram aqueles 18 dialetos de forma a que aqueles homens ouviam na sua própria língua, não na língua aramaica ou judaica, ou seja lá o que for, mas na sua própria língua eles estavam ouvindo galileus falando as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Portanto, uns falam, outros interpretam. Não há só interpretação e não há só fala.
Eu só me lembro uma altura em que eu era menino na fé, 20 e poucos anos, na altura, cerca de 2 anos de crente, e lá na igreja onde eu estava, estava uma pessoa lá que já tinha ouvido um português falar em japonês dentro de um culto. E por acaso nesse culto estava lá um japonês que acabou por se salvar. Eu quero que você perceba que isto é muito importante. Mas isto só acontece quando Deus acha útil para a edificação da sua igreja ou quando Deus acha útil para o progresso do Evangelho. Por causa disso é que naquele mesmo dia que aqueles 120 começaram a falar em outros dialetos, outras línguas, 3.000 se salvaram. Foi por causa disso. Porque isso tem sempre objetivos. Deus tem sempre um objetivo quando faz isso. Eu queria terminar este tempo que eu tive convosco finalizando apenas com 1 Coríntios 14, verso 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que está jogos? Porém, se todos profetizarem, ou falarem a palavra de Deus, e entrar um incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de facto no meio de vós. E eu, se me pudesse dar a oportunidade de acrescentar, Deus está de facto dentro de nós. Deus nos capacita desta forma, meus queridos. É preciso que você esteja sensível. É preciso que você conheça este Deus, a forma de trabalhar tão simples deste Deus. Deus não é um Deus místico, não é um Deus do ocultismo, não é um Deus de poder. É um Deus de poder sobrenatural, mas não é assim que Ele se manifesta. Deus se manifesta nas coisas mais simples, e as coisas mais simples são colocadas dentro de si, através do seu Espírito. Foi por isso é que Jesus prometeu o Espírito Santo. Não é para eu ficar mais poderoso, é para eu trabalhar mais, é para eu fazer mais. A minha perspectiva, a minha expectativa é que este pequeno tempo lhe tenha edificado a sua alma, o seu conhecimento, lhe tenha dado força, que eu possa ter capacitado um pouco através do Espírito Santo, porque esta é a verdadeira palavra da profecia. É a palavra que fala ao coração dos homens. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus o permitir.